Graças a Deus. Irmãos, podem se sentar. Obrigado. Vamos fazer uma revisão do nosso último estudo. Vimos aqui no capítulo 6, versos 1 ao verso 5, que a carnalidade é uma triste realidade na vida de uma igreja. Infelizmente, alguns crentes que, tendo começado no Espírito, andam pensando que podem se aperfeiçoar na carne, ou seja, no legalismo e na corrupção moral dos seus relacionamentos. São mais guiados pelos impulsos da sua natureza pecaminosa, cujo testemunho está frequentemente associado à desordem sexual, idolatria, intrigas nos relacionamentos ou vícios, como o alcoolismo e a glutonaria. Isso é o que Paulo trata com as igrejas da Galácia, a partir do verso 19 do capítulo 5 até o verso 21. Por que Paulo estava tratando isso, exortando, advertindo os crentes das igrejas da Galácia? Porque estes eram problemas presentes também no meio da igreja. Infelizmente, esta é uma realidade que nós presenciamos. Contudo, ao mesmo tempo que nós encontramos crentes carnais, que professam crer em Deus, que professam a verdadeira fé evangélica e andam e persistem em andar no pecado, Deus provê na igreja pessoas que Paulo chama aqui de espirituais. São aquelas pessoas que andam segundo as verdades do Evangelho, são guiadas pelo Espírito Santo. Embora ainda corrompidas pelo pecado, elas não andam mais escravizadas pelos impulsos da sua natureza pecaminosa. Elas andam agora guiadas pela direção do Espírito Santo, que se dá pela revelação das Escrituras. E estes crentes estão presentes também dentro das nossas igrejas. Mesmo não sendo perfeitas, carregam virtudes suficientes que testemunham maturidade e autoridade moral. E essas pessoas são chamadas a corrigir as que são carnais com mansidão, ou seja, com humildade, com gentileza, mas também com vigilância pessoal, porque elas também devem guardar as suas vidas para não caírem nas tentações que elas estão exortando, que elas estão corrigindo. Este é um grave problema moral que, infelizmente, nós assistimos no meio da igreja. São pessoas que corrigem, mas que não são corrigíveis, que têm uma dificuldade imensa para reconhecer o erro, não aceitam ser advertidas e disfarçam ante as suas próprias contradições. Exortam, corrigem, advertem, chamam a atenção, cobram, mas ao mesmo tempo nas suas vidas pessoais cometem os mesmos erros que estão exortando e tentando corrigir nos outros. Por isso Paulo diz: vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te a ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, a orientação de Paulo para os crentes que são espirituais é que eles se movam, se mobilizem e passem a servir uns aos outros, corrigindo aqueles que estão cometendo faltas, fazendo isso com humildade, com mansidão, com gentileza e, ao mesmo tempo, vigiando a sua própria vida pessoal. O apóstolo Paulo ensinou que a igreja é uma instituição humana e que deve ser constantemente santificada. Tudo que o homem coloca a mão, há imperfeição. Por mais legítimo que o homem tente acertar o alvo, fazer o que é certo, o homem nunca conseguirá oferecer perfeição aos outros, muito menos a Deus. E a igreja, como uma instituição humana, precisa ser santificada, precisa ser corrigida, aperfeiçoada das corrupções humanas que a perturbam. E Paulo aborda aqui as igrejas da Galácia com a intenção de serem corrigidas das corrupções que os homens estavam oferecendo a elas. Então, na igreja, a igreja institucional, cada um deve ajudar o outro a permanecer comprometido com o evangelho recebido. Nós estamos vivendo dias onde as tensões espirituais, morais e políticas reafirmam para nós, todos os dias, que o dia se aproxima. E muitos estão distraídos, pensando que são apenas eventos
aleatórios da natureza, eventos aleatórios da sociedade, como sempre ocorreu na história humana. Mas, irmãos, as Escrituras já nos advertem há muito tempo que o dia se aproxima. Agora tem a varíola do macaco. Mal estamos saindo da pandemia da Covid-19, que aliás ainda não saímos, houve uma diminuição dos casos mais graves, uma diminuição acentuada das mortes, mas ainda estamos no meio de uma crise sanitária. E não bastando esses últimos anos de tantas histórias dramáticas na vida de pessoas, lutos, falências, crises emocionais, crises familiares de toda ordem, e tantas sequelas, pessoas sequeladas por causa dessa doença. Agora vem a varíola do macaco, que já chegou aqui na cidade de Goiânia, já chegou aqui no estado de Goiás. Então, estas circunstâncias nos fazem lembrar aquilo que Jesus lá atrás já nos advertiu: estamos nos aproximando do fim. E a tendência dos nossos dias é deles se tornarem cada vez piores. E como nós podemos suportar essas tribulações frequentes, se não estando um ao lado do outro, um apoiando o outro, um incentivando o outro, um lembrando o outro do Evangelho, do ensino de Cristo, corrigindo o outro. Nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Nós precisamos estar cada vez mais unidos, nos consolando, nos ensinando, nos fortalecendo, senão essa carga vai se tornar pesada demais para nós isoladamente. Sendo assim, a igreja é advertida a disciplinar os faltosos à luz do ensino de Cristo, não conforme as minhas preferências, minhas opiniões pessoais, meus preconceitos imbecis, minhas discriminações partidárias e faccionistas dentro da igreja. Nós temos que olhar para as Escrituras e pelas Escrituras corrigirmos. Do contrário, a nossa tentativa de corrigir o outro só vai criar mais e mais problemas. Vamos entristecer os outros, vamos desanimar os outros, vamos enfraquecer a fé dos outros. Nós temos que sempre, ao corrigir o outro, recorrer à Escritura, segundo o Evangelho do próprio Cristo, para que, sob a influência do pecado, se isso não ocorrer, se nós não tivermos a liberdade e a maturidade cristã de advertirmos os nossos irmãos em amor e tendo vigilância sobre nós mesmos, se nós não agirmos assim, munidos pelo Evangelho, o que vai acontecer é que estes irmãos, sob a influência do Evangelho, terão o seu vigor consumido e poderão chegar a ponto de profanar o nome do Senhor no mundo. E nós não queremos, como membros uns dos outros, nós não queremos ver nenhum dos nossos irmãos vencidos pelo pecado, pelas tentações, profanando o nome do Senhor e envergonhando o Evangelho no mundo. Esta é uma responsabilidade de todos nós como igreja. A força santificadora da igreja é obra soberana do Espírito Santo. É Ele quem separa a igreja, é Ele quem alerta a igreja e a faz lembrar dos ensinos de Jesus Cristo. Esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Contudo, através da palavra de Deus, o próprio Espírito, Ele usa meios, e o principal meio são crentes piedosos, que instrumentalizam a palavra de Deus, que manejam a palavra de Deus e são apresentados como aprovados para ensinar as Escrituras, pelas quais o próprio Espírito chama, convence, confronta, santifica, corrige, encoraja, exorta, consola. O método do Espírito Santo são crentes piedosos, mesmo aqueles que não estão ocupando cargos da liderança. Nós não podemos olhar para esta responsabilidade como sendo uma responsabilidade daqueles que ocupam cargos dentro da igreja. Não, esta é uma responsabilidade de todos os crentes em Cristo Jesus. Se você conhece o Evangelho, você já tem responsabilidade pelo Evangelho. E você tem a responsabilidade de transmitir a outros aquilo que você já recebeu. Você não pode dar o que você não recebeu, mas você pode dar aquilo que você já recebeu. E a medida que você conhece o Evangelho é a mesma medida que você tem a responsabilidade de comunicar o Evangelho.
de transmitir o Evangelho com seriedade, com serenidade, com estratégia, em oração, a fim de que outros sejam edificados e corrigidos também nas suas faltas. E aqui vimos no nosso último estudo o apóstolo Paulo descrevendo a responsabilidade coletiva da igreja, versos 1 ao verso 3. Cada um carregue a carga uns dos outros. A carga é esse peso que sozinhos nós não conseguimos carregar, a menos que os nossos irmãos se associem conosco. E ao mesmo tempo, Paulo, refletindo o que ele diz no verso 6, na parte B, ele destaca aqui o dever pessoal, particular, pois cada um levará o seu próprio fardo. Ao mesmo tempo que ele fala da responsabilidade coletiva, ilustrando um peso que não se pode carregar sozinho, ele usa a palavra carga, ele fala que ao mesmo tempo de uma responsabilidade particular, pessoal, intransferível, porque cada um levará o seu próprio fardo, é o que ele diz aí no verso 5. Então, esta é a responsabilidade pessoal. A responsabilidade coletiva não anula a minha responsabilidade pessoal, diante da qual eu não tenho nenhuma desculpa para apresentar a Deus que justifique a minha omissão em relação aos irmãos que estão ao meu lado. E aqui eu quero destacar duas questões importantes no tocante a estas responsabilidades que as Escrituras incumbem cada um de nós. O aconselhamento bíblico. A Bíblia diz: aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, segundo a palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que todos nós temos. E o discipulado pessoal. A igreja, ela é uma institucional, ela é uma organização, ela tem uma estrutura, mas nunca podemos nos esquecer que a natureza da igreja, a natureza espiritual da igreja sobrepõe a sua natureza institucional. A igreja é a reunião dos salvos, daqueles que foram alcançados pela obra da salvação em Cristo Jesus, segundo a ordem, segundo a ação, a operação do Espírito Santo, pela qual fomos regenerados. E é isto que define a igreja. Não é o templo, não é o seu registro CNPJ, não é a sua estrutura, a sua localização, seus cargos, seus salários, seus instrumentos, seus bancos. Não é isso que define a igreja. O que define a igreja são relações humanas. A igreja, ela é uma instituição orgânica. E como instituição orgânica, não pensemos que nós poderemos conduzir a igreja pela mecânica ou pela lei de causa e efeito. Muito pelo contrário. Nós só conseguimos trabalhar, conduzir, edificar a igreja, observando a sua natureza espiritual, o que requer de nós confiança em Deus, instrumentalização do Evangelho, joelhos dobrados e muita paciência para lidar um com o outro, porque as coisas não mudam, não são alteradas de uma hora para outra, muito menos segundo as nossas próprias forças. A igreja, ela é conduzida pela força do Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo use a minha vida e a sua vida, nós temos que confiar nas nossas ações o resultado ao Espírito Santo. Vimos aqui, nos capítulos 5, 6, Paulo fazendo uma aplicação da justificação da fé. E antes dele fazer essa aplicação, ele apresenta 4 advertências no capítulo 5, versos 1 ao verso 15. Depois ele se dedica a fazer 3 aplicações específicas. A conduta pessoal, capítulo 5, verso 16 ao verso 26. A conduta coletiva, capítulo 6, verso 1 ao verso 5, e por fim ele termina fazendo algumas exortações. Então, quanto à conduta pessoal, nós vimos aqui Paulo exortando a que os crentes andem no Espírito, que eles sejam guiados pelo Espírito e aprendam a discernir a direção do Espírito. Como? Identificando as obras da carne, identificando o fruto do Espírito, porque conhecendo o caminho mau e conhecendo o caminho reto, nós sabemos exatamente qual é o caminho do qual devemos nos desviar e qual é o caminho que nós devemos seguir. Sem conhecimento, nós ficamos perdidos, e a bússola que nós temos
na condução do Espírito, é o que as Escrituras revelam sobre as obras que devemos nos afastar delas, as obras pecaminosas e as virtudes que nós devemos buscar. Ao buscar as virtudes que são fruto do Espírito, nós andamos segundo a condução do Espírito. Depois, vimos Paulo aqui terminando com as duas exortações. Aí ele vai para a aplicação quanto à conduta coletiva. Como vimos aqui, responsabilidade coletiva, versos 1 ao verso 3 do capítulo 6. Depois, a responsabilidade individual ou pessoal, particular, dentro dessa coletividade, pensando na realidade da igreja, versos 4 ao verso 5 do capítulo 6. E, mais uma vez, como ele fez anteriormente, ele termina nos versos 6 ao verso 10 com duas exortações, tá? Então, nós temos aqui no final algumas exortações que ele faz. Capítulo 6, verso 6 ao verso 18. Façam o bem a todos, verso 6 ao verso 10. Depois busquem a glória de Cristo, versos 11 ao verso 17. E ele termina com a bênção final, verso 18. O que nós veremos aqui hoje será o texto dos versos 6 ao verso 10, onde Paulo apresenta uma das suas exortações finais. Façam o bem a todos. No nosso último estudo, nós veremos os dois pontos: busquem a glória de Cristo e a bênção final. Então vamos ler o texto, capítulo 6, verso 6 ao verso 10. Ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Opa, voltei aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, e aí ele dá o tom maior nessa passagem, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Poucas pessoas, eu sou filho de professora, já aposentada, pós-graduada, eu sei muito bem o que é isto. Poucas pessoas são tão importantes para a sociedade quanto os professores, apesar de serem muitas vezes desprezados, com baixa valorização de seus salários. Você quer desvalorizar uma profissão? Dê um salário baixo. E os professores são pouco valorizados, infelizmente, na nossa sociedade. Eles são também desvalorizados com baixo respeito pela autoridade de guiar os outros pelo conhecimento. Antigamente, o professor representava uma figura muito forte de autoridade. Hoje, já não é mais assim. As pessoas já não têm o mesmo respeito, já não oferecem o mesmo reconhecimento da autoridade na sala de aula para instruir e conduzir os alunos pelo conhecimento. A relação entre o professor e o aluno nunca é enfatizada o suficiente dentro da igreja. E nesta passagem, Paulo destaca este assunto, principalmente no tocante à responsabilidade do aluno. E aqui ele encerra a sessão na qual aplicou a doutrina da justificação pela fé aos cuidados que cada crente deve ter um com o outro. Então é assim que ele encerra essa sessão onde ele faz essa penúltima aplicação da doutrina da justificação pela fé. O objetivo de Paulo aqui foi ensinar a igreja a cuidar uns dos outros frente aos constantes ataques de falsos ensinos e de falsos pregadores, a fim de permanecerem firmes no caminho da santificação, guiados pelo Espírito segundo o Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo dele, ensinar os crentes a cuidar uns dos outros, porque somente assim eles permanecerão firmes em meio às sutilezas dos falsos ensinos que vagarosamente vão enfraquecendo a nossa fé e vão nos desviando da comunhão cristã. Então, nós veremos aqui 3 pontos nessa passagem. A primeira, no verso 6, onde Paulo, ao tratar sobre esta exortação, façam bem a todos, ele aqui especifica a necessidade de nos associarmos preventivamente com aqueles que ensinam o verdadeiro Evangelho.
Ele diz no verso 6 o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, veja, o foco está naquele que está sendo corrigido. Então você que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. No primeiro verso do capítulo 6, Paulo se dirigiu diretamente aos crentes espirituais. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido de alguma falta, vocês que sois espirituais. Ele está aqui, primeiramente, se dirigindo a esses crentes que ele chama de espirituais, tá? Então vocês que são espirituais, vocês que têm maturidade, vocês que andam no Espírito, estão sendo guiados pelo Espírito, permanecem firmes no Evangelho que receberam, então vocês precisam ter o cuidado com aquele que é faltoso. Vocês precisam cuidar daquele que está se extraviando, aquele que está se enfraquecendo, aquele que está começando a dar mau testemunho. Vocês não podem privar aquele que está cometendo faltas da oportunidade de serem corrigidos. E vocês têm maturidade para isso, vocês conhecem a palavra. Então, a primeira palavra de Paulo aqui, no início do capítulo 6, é para aqueles que são mais maduros na fé e permanecem firmes no Evangelho. Agora, no verso que nós lemos, verso 6, ele se dirige ao faltoso que está sendo corrigido por este que é espiritual, para que se associe ao que prega fielmente a palavra. Essa exortação ela foi necessária, visto que geralmente quem é corrigido se aborrece e se afasta. Chega em qualquer irmão dentro da igreja, chama ele no particular e o confronte no seu pecado, o confronte na sua conduta para você ver. Dificilmente este irmão vai sorrir e agradecer pela exortação. Geralmente o que acontece é que este irmão que está sendo corrigido, ele se aborrece e começa a te evitar. Ele começa a te evitar, porque ele foi confrontado por você. Então raramente ele se sente animado a permanecer unido ao que corrige no pecado. Lembra daquela passagem, o autor de Hebreus fala no capítulo 12, sobre a disciplina? Ele faz uma lembrança da experiência familiar. O pai que corrige o seu filho. No momento que o pai está corrigindo o filho está se entristecendo, ele está se aborrecendo. Depois vem a consciência de que aquilo foi necessário, mas enquanto está sendo aplicada a disciplina, diz o texto que a pessoa se entristece. Então a correção não é algo simples, porque aumenta a nossa responsabilidade. Quem muito cobra, acaba sendo muito cobrado. Quem muito exorta, passa a ser muito mais observado. Isso aumenta a nossa responsabilidade pessoal. Mas não apenas por isso, é porque ao exortar o irmão, este irmão que já está se desviando pelo pecado, ele pode se entristecer demasiadamente e se afastar. É por isso que Paulo está dizendo, quando vocês forem fazer isto, façam isso, primeiro porque é necessário, para o bem da igreja, é necessário. Segundo, façam isto com mansidão. Porque é muito fácil para aquele que está sendo corrigido, exortado, confrontado, ele se entristecer e acabar se desanimando mais do que você gostaria, mais do que você espera, mais do que você pode imaginar. Então Paulo agora se dirige a este irmão faltoso, para que ele tenha a conduta correta ao ser abordado e corrigido por aquele que ele chama de espiritual. O princípio da perturbação das igrejas da Galácia se deu quando os crentes começaram a subestimar o testemunho do Evangelho de Cristo, se associando aos falsos pregadores. Então eles abandonaram rapidamente o Evangelho de Cristo, se desassociaram do apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, verso 17, que essa foi a estratégia dos falsos mestres. Capítulo 4, verso 17: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, o que os falsos pregadores incitaram a igreja? A se afastar daquele que pregava verdadeiramente o Evangelho de Cristo.
E ele está dizendo aqui para a igreja que, ao ser confrontada pelo Evangelho, ela não se afaste. Aliás, Paulo fala exatamente sobre isso, né? Ele fala isso no capítulo 4 ainda. Ele diz no verso 16, o verso anterior: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu me tornei inimigo por chegar em você e te exortar? Veja como a confrontação, ela carrega um potencial de afastar as pessoas. Então Paulo se dirige ao irmão faltoso que está sendo corrigido a se apegar àquele, a se associar àquele que está corrigindo e não se afastar dele. Porque quem tem o evangelho da verdade é o apóstolo Paulo nesse contexto. Então, se os crentes se afastassem do apóstolo Paulo, subestimando o evangelho que ele estava pregando, os crentes ficariam vulneráveis ao poder dos falsos mestres, que tinham muita persuasão. Aliás, Paulo mesmo fala sobre esta persuasão dos crentes. Verso 8 do capítulo 5, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Eles são muito persuasivos. Então, mesmo sendo confrontados pelo apóstolo Paulo, a preocupação é que os crentes permaneçam unidos, um cuidando do outro e não se desassociando daquele que corrige. Então, por essa razão, Paulo iniciou a epístola apresentando uma defesa do verdadeiro evangelho e de sua autoridade apostólica, capítulos 1 e capítulo 2, denunciando o falso evangelho e os falsos pregadores ao mesmo tempo. Sua expectativa foi de que os crentes, assim como Abraão fez com Agar e Ismael, não sei quantos se lembram quando nós expusemos aqui essa passagem, Abraão fez uma festa para celebrar o desmame de Isaque. E naquele momento de confraternização, de alegria, Ismael debochou de Isaque. E aquilo entristeceu profundamente Sara, que chegou a Abraão e propôs para Abraão despedir tanto Agar, como também a escrava, como também Ismael, o seu filho que ela teve inclusive com Abraão. Abraão achou aquela proposta muito difícil, mas o próprio Deus consolou Abraão a seguir esse caminho, e Agar e Ismael foram despedidos. Então eles estavam ali, Ismael estava, Agar já estava debochando de Sara, né? Detalhe. Segundo que Ismael começa a debochar também de Isaque. Veja como estava a situação dentro do mesmo ambiente familiar de Abraão. Então foi necessário que eles fossem despedidos, e Abraão foi instruído e encorajado pelo próprio Deus. Então Paulo recorre a este ponto da história para dizer para a igreja que, da mesma forma, ela precisa colocar para fora, despedir aqueles que trazem um outro evangelho, aqueles que corrompem a fraternidade, a unidade da igreja, que enfraquecem a comunhão do povo de Deus. Essa era a expectativa, que as igrejas se desassociassem dos falsos pregadores para se apegarem aos verdadeiros pregadores. Paulo sabia que os crentes continuariam enganados em certo aspecto, enquanto se mantivessem associados a pregadores descomprometidos com a fidelidade bíblica. Por isso que tem tanta gente ainda escravizada pela ignorância quanto às escrituras e quanto às questões espirituais, porque se mantém sob a influência ainda de pessoas que não expõem com fidelidade a palavra de Deus. Então é aquele negócio, né? Teve uma época que eu joguei vôlei durante muitos anos, e pela experiência de muitos anos eu acabei desenvolvendo a habilidade de jogar vôlei, né? E quando surgiu uma oportunidade para jogar vôlei com pessoas assim, que estavam começando ainda na experiência, eu me sentia desencorajado. Não só eu, mas aqueles com quem eu tinha costume também de jogar. Por quê? Porque quando você joga com pessoas que não têm o mesmo preparo e a mesma experiência, a tendência da sua qualidade, do seu desempenho no esporte, diminuir. Então o interesse de quem quer crescer no esporte é jogar com aqueles que têm mais experiência, que têm mais habilidade, que vai exigir de você mais esforço, que vai impor sobre você maiores desafios, porque é isso que nos ajuda a crescer. É isso que nos ajuda a nos desenvolver. Então, enquanto nós, fazendo uma analogia, enquanto nós corremos,
enquanto nós nos mantemos sob a influência de pessoas ignorantes em relação às Escrituras, que usam as Escrituras apenas como álibi para expor as suas ideias criativas, apenas para expor as suas histórias, apenas para manipular as multidões em busca de extrair delas o máximo de proveito possível, as pessoas continuarão mantidas debaixo da ignorância. É preciso o conhecimento, e eu concordo com essa frase que tem sido repetida frequentemente nos nossos dias: o conhecimento liberta. Quando você conhece, quando você se aprofunda na palavra de Deus, você deixa de ser vulnerável, você já não é convencido facilmente, você já não é manipulado assim tão facilmente. Não é mesmo, porque você tem as Escrituras como autoridade para julgar todas as coisas, e os pregadores, os falsos pregadores, eles sabem disso. Então algumas igrejas chegam à ousadia de instruir os membros a não ouvirem pregações de outras igrejas na internet. Eu já ouvi histórias de pregadores que estavam desestimulando a igreja de ler a Bíblia, com um falso argumento de que o conhecimento mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ensinando a igreja de que a experiência pessoal, intuitiva, subjetiva, tem mais valor do que a revelação de Deus pelas Escrituras. Eu acredito que alguém aqui já tenha ouvido alguma coisa dessa, né? Cuidado com a palavra, não fica lendo muito não, porque se você ler muito a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa muito fria. Cuidado com esta instrução, porque ela não procede. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não tem fé, você tem crendice. Sem a palavra de Deus, você instala no meio da igreja tradições humanas, misticismos e tudo quanto é tipo de corrupção moral em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, vem essa advertência: não se desassocie daquele que instrui, daquele que corrige, daquele que pela palavra, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 6, mas aquele que está sendo instruído aonde? Na palavra, não é na experiência, é na palavra. Então, você que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui, se associe com ele. Se ele conhece a palavra profundamente e a expõe com responsabilidade e fidelidade, se apegue a ele, porque ele tem muito para te ajudar a crescer. Agora, se você corre com aqueles que são fracos, que são ignorantes e que intencionalmente estão fugindo do conhecimento, do estudo sério das Escrituras, você vai permanecer segundo os caminhos deles. É isso que Paulo está abordando aqui no contexto das igrejas da Galácia. Aqueles crentes, eles começaram no Espírito, tendo recebido o Evangelho da graça pelo ministério do apóstolo Paulo, e eles estavam abandonando rapidamente esse Evangelho para um outro Evangelho, que os ensinava a praticar as tradições dos judeus. Eles tinham saído da idolatria, conforme Paulo diz aqui no capítulo 4, versos 8 ao verso 11, eles tinham saído da idolatria e estavam agora voltando para outros rudimentos fracos, que eles chamam de rudimentos fracos e pobres. E mais uma vez estavam saindo de uma escravidão e estavam sendo conduzidos a uma outra escravidão. Não resolve, está trocando 6 por meia dúzia. Então Paulo advertiu o crente faltoso, o crente que é instruído, que está sendo corrigido por aquele que é espiritual, a participar de todas as coisas boas com o que ensina. O significado é o compartilhamento do mesmo compromisso daquele que prega o Evangelho de Cristo andando no Espírito. Por que que o irmão espiritual corrige o irmão que é faltoso? Senão para trazê-lo para o mesmo caminho que o espiritual está andando. Então, Paulo está dizendo para o irmão faltoso: se associe a ele e retome o caminho que ele, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, está percorrendo. Participe com ele de todas as coisas boas, pois ele é quem está o instruindo.
Segundo ponto aqui da nossa passagem, o apóstolo Paulo apresenta duas razões, e a primeira está no verso 7 ao verso 8, a lei da semeadura. O texto diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Assim como Deus fixou leis naturais, fixou também leis espirituais. Nós observamos mais, talvez, as leis naturais. Se você tem um objeto e soltar o objeto, ele não vai para o espaço, ele vai para o chão. Porque existe uma lei que Deus fixou que atrai todos os corpos para o centro da terra. É a gravidade. Então, é uma lei natural. E seria querer zombar de Deus, pensar que você vai soltar o objeto e ele não vai obedecer essa lei, porque o objeto vai obedecer essa lei. Essa lei, ela é tão rigorosa, a lei natural, como são as leis espirituais. Então, Paulo está trazendo aqui uma advertência ou uma lembrança à igreja dessas leis espirituais. Se o agricultor plantar uma semente, ela germinará e se tornará uma árvore que produzirá muitos frutos. Uma única semente, tá? De uma única semente, num tempo apropriado, se produz muitos frutos. Por analogia, é assim também no reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante àquele grão de mostarda, que é um grãozinho pequenino, mas que, semeado, num devido tempo, produz das maiores hortaliças. E assim é o reino de Deus, quanto às questões que envolvem a vida espiritual de todos, crentes ou não. Então, essa lei espiritual, ela não é uma lei apenas para crentes, ela é também para aqueles que não são crentes. De maneira que todos debaixo dessa lei têm os seus destinos definidos segundo as suas obras. É sobre isto que Paulo está advertindo os crentes aqui. Nenhum de nós pode zombar de Deus, pensando que poderá alterar as leis espirituais que Ele fixou, preferindo ser guiado pela natureza pecaminosa e, no fim, desfrutar da plenitude da vida eterna. Como se, chegando no final, pudesse olhar para trás, zombando de Deus. Eu segui os meus próprios caminhos e alcancei o mesmo objetivo daqueles que não seguiram os caminhos que o Senhor instruiu. Não pense que o homem pode, em algum momento da sua história, zombar de Deus por violar as suas leis e obter os mesmos resultados. Paulo disse, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É o que ele disse no capítulo 5, verso 21. Não herdarão. Essa é uma lei espiritual que não pode ser violada. Ninguém pode aceitar o Evangelho de Cristo e resistir às responsabilidades que Ele impõe. Se você conhece a palavra de Deus, você é responsável pela palavra de Deus. Luz é igual a responsabilidade. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você tem responsabilidade por ela. De maneira que, se você, tendo conhecimento da palavra e prefere andar por outro caminho, pode ter certeza que, segundo as leis espirituais, você sofrerá danos. Você sofrerá danos. Ninguém pode professar crer em Deus e ter prazer nas inclinações pecaminosas do seu coração, a menos que nunca tenha recebido o Espírito prometido. Só uma pessoa que ainda não foi regenerada pode permanecer no pecado tendo prazer nele. Porque o crente verdadeiro, ele se constrange, ele se envergonha, ele é induzido pela própria situação a se arrepender. O seu coração fica apertado, a sua consciência perturbada. Ele não consegue olhar nos olhos dos irmãos, ninguém sabe do problema dele, mas ele perde a liberdade de olhar nos olhos uns dos outros, porque ele está envergonhado diante da sua própria consciência. O crente verdadeiro, por esta situação espiritual que o perturba, ele recorre a Cristo em busca de perdão, da misericórdia de Deus. Ele confessa os seus pecados, ele se esforça para corrigir os seus caminhos, e ele não permanece no pecado, porque ele não tem prazer no pecado. Ele sofre com o pecado, porque ele ama Deus, e ele sabe o quanto o pecado é uma ofensa diante do Senhor. E por amor ao Senhor, ele abandona o pecado, ele pede ajuda.
ele cai em desespero, mas ele não se conforma em andar mais no caminho do pecado. Agora, quem permanece no pecado e ainda tendo prazer e liberdade no pecado, senão aquele que ainda não recebeu o Espírito, porque o Espírito, por ser santo, ele confronta a nossa consciência. É isso que nós lemos no verso 17 do capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito, a carne é a nossa natureza pecaminosa, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, Então não tem paz. Aqueles que têm o Espírito, que já receberam o Espírito, eles não se conformam em andar mais no caminho do pecado, muito pelo contrário. Estes, mesmo aprendendo a ser religiosos disciplinados, mas permanecendo deliberadamente na prática do pecado, como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, não herdarão o reino de Deus, porque ainda não receberam o Espírito Santo. Mas se abandonam a prática do pecado, pela justificação da fé em Cristo, herdam da parte de Deus a promessa de vida eterna. É óbvio que por toda a exposição doutrinária que Paulo faz aqui quanto à justificação da fé nessa epístola, o homem não é justificado pelas obras. Nós não podemos, à luz dessas palavras, deste ensino, entendermos que pelas nossas obras, boas obras, nós vamos obter o dom da salvação, porque nós não vamos obter o dom da salvação pelas nossas obras, porque esta é uma obra soberana de Deus a favor daqueles por quem Cristo veio interceder na cruz. A salvação é uma obra divina na vida do ser humano, não é resultado do esforço da disciplina religiosa de quem quer que seja. O fruto apenas revela a raiz. Jesus fala lá em Mateus capítulo 7 sobre os falsos mestres, e ele fala, eles dão esse fruto porque a raiz deles está doente. E se a raiz está doente, a árvore só vai produzir frutos doentes. Então, aqueles que permanecem no pecado e insistem no pecado, andam por tais caminhos, porque a natureza ainda não foi transformada. Então as obras apenas evidenciam uma condição espiritual que ainda permanece escravizada pelo pecado. De modo que os que creem verdadeiramente em Cristo, incontestavelmente, não produzem obras pecaminosas, como um estilo de vida planejado. Não é que o crente não peca, não é que o crente não erra o alvo, porque o crente peca, ele erra o alvo. Ele se comporta muitas vezes de forma inadequada, profanando o nome do Senhor. Mas o crente tem uma postura de resistência a permanecer no caminho pecaminoso. Ele sofre e ele busca correção. Ele não insiste no pecado mais. Mas o que ele produz são virtudes do Espírito Santo em todas as suas relações. Por essa razão, é incompatível que crentes verdadeiros queiram voltar, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, capítulo 4, verso 9, que os crentes queiram voltar aos rudimentos fracos e pobres, os quais visam escravizá-los a uma vida de incredulidade e rebelião contra Deus. Não faz o menor sentido você, crente em Cristo Jesus, querer voltar para a sua velha vida. Não faz o menor sentido. É uma contradição à profissão de fé feita diante dos homens. Precisamos considerar no contexto aqui de Paulo, que ele não está se dirigindo aos incrédulos. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos. Paulo está se dirigindo aos crentes das igrejas da Galácia. Ele está falando com crentes, embora alguns estavam sendo guiados pela carne, quando já tinham professado a sua fé em Cristo Jesus. Capítulo 3, versos 1 ao verso 3, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Haviam crentes carnais dentro da igreja, mas eles eram crentes. Essa observação é importante para entendermos que Paulo não está considerando a possibilidade do salvo perder a salvação por suas condutas pecaminosas, mas certamente Paulo está considerando duas verdades aqui. Primeiro, quem não herda
o reino de Deus. Quem não é do reino de Deus, que são condenados eternamente, são aqueles que nunca foram salvos pela fé em Cristo e ainda praticam, exercem o ministério anticristão. Porque estes são entregues, conforme lemos no capítulo 1, verso 8 ao verso 9, a ira divina, seja anátema, ele está sendo entregue à ira divina. Estes não têm parte com o corpo de Cristo. Não têm parte com o corpo de Cristo. Não foram regenerados, são anticristãos. Eles se opõem ao Evangelho de Cristo. Eles se opõem à obra de Jesus Cristo. Eles não têm parte no reino de Deus. É por isso que eles não herdam o reino de Deus. Então, ao falar aqui sobre crentes, sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele não está se referindo aqui aos crentes verdadeiros, regenerados, apenas aqueles que ainda não foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas, no tocante aos crentes, eles podem perder certas recompensas. A vida eterna não significa apenas a salvação eterna que Cristo garantiu por sua morte expiatória, mas também o galardão prometido. Quando nós abrimos o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 12 ao verso 15, nós lemos assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Juízo, julgamento. Verso 14 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Verso 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Perceba, irmãos, que há certas obras que os crentes podem praticar, que não tem, certos crentes praticam, não que podem praticar, que certos crentes praticam, que não tem relação com o destino eterno, porque já foi garantido pela obra de Jesus, mas eles sofrerão certos danos. É isso que o apóstolo Paulo diz aí no verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Então, é óbvio pelas Escrituras que o crente verdadeiro, tem o Espírito Santo, ele está sujeito a cair em tentação. E ele precisa ser corrigido, sob pena dele sofrer danos previstos pelas Escrituras. Com essas duas verdades, os crentes verdadeiros foram exortados a se corrigirem, semeando para o Espírito e não para o pecado. Por isso que Paulo disse e exortou aqui no capítulo 5, versos 22, versos 21, verso 22 até o verso 26. Os crentes devem andar no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Se formos entregues a nós mesmos, às nossas paixões, nós envergonharemos o nome do Senhor. Último ponto aqui que Paulo traz, versos 9 ao verso 10, Paulo traz a segunda razão, porque aquele que está sendo corrigido deve se associar àquele que o instrui. Porque este é o dever de todos os crentes. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A vida cristã foi ilustrada pelo apóstolo Paulo como uma maratona. No capítulo 5, verso 7, ele diz: vós corrieis bem. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26, ele mesmo diz: corro, não sem meta. Então, Paulo gostava dessa analogia que ele fazia sobre a vida cristã, comparada a uma maratona. A partir da fé em Cristo, é o princípio dessa maratona, é o ponto de largada. A partir da fé em Cristo, justificação, capítulo 5, verso 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Justificação.
os crentes percorrem um longo caminho, capítulo 5, verso 25, que nós conhecemos biblicamente como sendo a santificação. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você foi liberto, esse é o princípio. Uma vez que você foi liberto, você agora tem que andar no Espírito, aguardando a esperança da justiça que provém da fé. Essa é a esperança final, a nossa glorificação. Capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Essa é a plenitude da nossa salvação no dia de Cristo. Esta é a mesma analogia feita pelo autor de Hebreus, no capítulo 12, versos 1 e 2, para encorajar os crentes que estavam enfrentando muitas tribulações. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Corramos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É nesse sentido e com este propósito que Paulo destaca a exortação: e não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem aqui significa tão somente obedecer o Evangelho de Cristo, dando o testemunho da justificação da fé pelas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É o que Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, versos 8 ao verso 10. Como nós damos esse testemunho? Pelas obras da fé em Cristo Jesus, compartilhando do mesmo testemunho daquele que prega o Evangelho de Cristo, andando no Espírito e juntamente com Ele, auxiliando a correção do caminho dos faltosos, principalmente os da família da fé, sob pena de contradizerem a fé e também a profanarem. Então, esta é uma responsabilidade de todos nós, de sermos corrigidos e de corrigirmos. À medida que aprendemos, somos instruídos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, temos a responsabilidade de ajudar os nossos irmãos. Isso é discipulado pessoal, isso é aconselhamento bíblico, isso é mutualidade, isso é vida eclesiástica. É um confortando o outro, encorajando o outro, orando pelo outro, cumprimentando o outro, beijando o outro, abraçando o outro, chorando com o outro, se alegrando com o outro, confrontando o outro nos seus pecados. Isto é igreja, santificada pelo Espírito e guiada por Ele, rumo a essa esperança que aguarda todos aqueles que são professos em Cristo Jesus como nosso Salvador. Vamos orar? Senhor, te bendizemos pela Tua santa palavra, pelas Suas exortações tão perspicazes, tão específicas e bem direcionadas ao contexto da nossa vida atual. Que ela continue nos santificando e nos equipando para o serviço sagrado do Senhor. Dá-nos a ousadia, ó Pai, e o amor pelos nossos irmãos, suficientes para atendermos à instrução da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.